São 2 horas da manhã, o mundo está em silêncio. Mas, dentro da sua cabeça, a conversa continua. Você revive uma conversa que aconteceu há dias. Imagina uma discussão que talvez nunca aconteça. Tenta prever o futuro. Reescreve decisões do passado. Procura respostas para perguntas que ainda nem existem. Enquanto o corpo pede descanso, a mente parece incapaz de parar. Em algum momento da vida, todos nós pensamos demais. Antes de uma entrevista, depois de uma discussão, antes de tomar uma decisão importante, ou simplesmente sem motivo aparente. É como se a mente entrasse em um ciclo. Ela volta ao mesmo assunto, outra vez, e mais outra, na esperança de encontrar uma resposta que nunca chega. Mas por que isso acontece? Será que pensar demais significa ser mais inteligente? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo dentro do cérebro? Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que o cérebro servia principalmente para reagir ao mundo. Hoje, sabemos que ele faz muito mais do que isso. Grande parte do tempo, ele está tentando prever o que pode acontecer em seguida. Antes mesmo de uma situação acontecer, a mente já imagina possibilidades, compara cenários, calcula riscos, simula conversas. Essa capacidade foi essencial para a sobrevivência da nossa espécie. Antecipar perigos aumentava as chances de permanecer vivo. O problema é que o mesmo mecanismo que um dia nos protegeu pode, hoje, nos prender em pensamentos sem fim. Pensar é uma das capacidades mais extraordinárias da mente humana. É graças a ela que planejamos, aprendemos, criamos, resolvemos problemas. Mas existe um momento em que pensar deixa de produzir respostas e passa apenas a produzir mais perguntas. Nesse ponto, a reflexão se transforma em repetição. Em vez de aproximar uma decisão, ela a adia. Em vez de reduzir a incerteza, ela alimenta novas possibilidades. A mente continua trabalhando, mas já não está avançando, está girando em círculos. Existe uma descoberta fascinante da neurociência. Mesmo quando não estamos realizando nenhuma tarefa, nosso cérebro continua extremamente ativo. Pesquisadores identificaram uma rede de áreas cerebrais que costuma entrar em funcionamento, justamente durante esses momentos de repouso. Ela ficou conhecida como rede de modo padrão, ou Default Mode Network. É nesse estado que frequentemente revisitamos lembranças, imaginamos o futuro, refletimos sobre nós mesmos, criamos histórias, planejamos e, às vezes, ficamos presos em preocupações que parecem não ter fim. Essa rede não é um defeito. Ela faz parte do funcionamento normal da mente, mas, quando permanece ativa por tempo demais, diante de pensamentos negativos ou repetitivos, pode intensificar a sensação de ansiedade e dificultar o desligamento mental. Você já percebeu que alguns pensamentos parecem voltar sempre ao mesmo lugar? Isso acontece porque o cérebro aprende com a repetição. Quanto mais uma ideia é revisitada, mais familiar ela se torna. É como caminhar várias vezes pelo mesmo caminho em uma floresta. A trilha fica cada vez mais marcada. O cérebro faz algo parecido. Ele fortalece conexões entre neurônios que são ativadas repetidamente. Por isso, nem sempre pensamos demais porque o problema é maior. Às vezes, pensamos demais porque o cérebro já aprendeu aquele caminho. Até aqui, pode parecer que pensar demais é apenas um excesso de atividade mental, mas a psicologia descobriu algo ainda mais interessante. Nem todos os pensamentos repetitivos são iguais.
Alguns nos ajudam a encontrar soluções, outros apenas alimentam preocupações que nunca terminam. Entender essa diferença pode mudar completamente a forma como enxergamos aquilo que acontece dentro da nossa própria mente. Existe uma diferença importante entre pensar e ficar preso aos próprios pensamentos. Quando refletimos sobre um problema, nossa mente procura novas possibilidades. Ela faz perguntas, explora caminhos diferentes. Mas existe um momento em que esse processo muda. As perguntas deixam de abrir novas portas e começam apenas a repetir as mesmas dúvidas. A psicologia chama esse fenômeno de ruminação, não porque pensamos muito, mas porque pensamos da mesma forma, sobre o mesmo assunto, repetidas vezes. É como tentar sair de um labirinto, percorrendo sempre o mesmo corredor. Você provavelmente já percebeu isso. Alguns pensamentos desaparecem em poucos minutos. Outros permanecem por dias, às vezes por semanas. Isso acontece porque o cérebro atribui diferentes níveis de importância às experiências. Situações carregadas de emoção costumam receber atenção especial. Um conflito, uma perda, uma decisão difícil, uma crítica. A mente interpreta esses acontecimentos como problemas ainda não resolvidos e continua voltando a eles, não porque gosta de nos fazer sofrer, mas porque acredita que ainda existe algo importante para compreender. Existe outra característica fascinante da mente humana. Ela tolera muito mal a incerteza. Quando não sabemos o que vai acontecer, o cérebro tenta preencher os espaços vazios. Ele cria hipóteses, simula cenários, antecipa consequências. Isso pode ser extremamente útil, mas também pode nos prender em futuros que talvez nunca existam. Muitas vezes, não sofremos apenas pelo que aconteceu, sofremos pelo que imaginamos que ainda pode acontecer. Existe uma ideia bastante comum, a de que pensar mais sempre leva às melhores decisões. A ciência mostra que isso nem sempre é verdade. Depois de certo ponto, acumular novas possibilidades pode aumentar a dúvida em vez da clareza. É como ampliar uma fotografia indefinidamente. Chega um momento em que enxergamos tantos detalhes que perdemos a imagem como um todo. Pensar é essencial, mas pensar sem limite nem sempre produz mais compreensão. Às vezes, produz apenas mais indecisão. Talvez a pergunta mais comum seja: como faço para parar de pensar? Curiosamente, esse talvez não seja o objetivo. A mente humana foi feita para pensar, planejar, imaginar, criar. O desafio não é eliminar os pensamentos, é perceber quando eles deixaram de ser uma ferramenta e passaram a conduzir nossa atenção sem produzir novas respostas. Diversas pesquisas sugerem que direcionar conscientemente a atenção para uma atividade, para o ambiente ao redor ou para o momento presente, pode reduzir o ciclo de pensamentos repetitivos em muitas pessoas. Isso não elimina as preocupações, mas pode diminuir o espaço que elas ocupam. Talvez exista uma pergunta melhor do que: como faço para pensar menos? Talvez devêssemos perguntar: por que minha mente acredita que repetir esse pensamento vai resolver alguma coisa? Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a investigação, porque deixa de tratar o cérebro como um inimigo e passa a enxergá-lo como um sistema tentando proteger aquilo que considera importante, nem sempre da melhor maneira, mas quase sempre com a intenção de encontrar segurança. Pensar é uma das maiores capacidades da mente humana. Graças a ela, construímos cidades, escrevemos livros, criamos teorias, resolvemos problemas, mas a mesma mente que nos permite imaginar o futuro também pode nos prender em possibilidades que jamais acontecerão. Compreender isso talvez não faça os pensamentos desaparecerem, mas muda a forma como nos relacionamos com eles.
Porque, às vezes, a resposta não está em pensar mais, está em perceber quando já pensamos o suficiente.